Pronto, já está gravando. Eu estava falando sobre a questão da disponibilidade dessas aulas, né? Então, eu vou também disponibilizar essas aulas que foram gravadas. Eu acho que, não sei se vocês viram, eu mandei um link para vocês no grupo. Tem a aula 1 e a aula 2, eu acho que foi gravada. Eu já pus para você, já coloquei à disposição para quem quiser assistir. E vou colocar essas duas, a de ontem e a de hoje também, tá? Então, próxima semana pode ser que eu precise fazer a aula gravada. Em vez de ser online, eu libero o vídeo na hora da aula e a gente faça essa aula online, ou gravada, certo? Se der certo fazer a aula como agora, não muda nada. Eu mando o link e a gente faz, tá? De toda forma, independente disso ou não, eu já tinha pensado em quebrar as listas de acordo com os capítulos, para não acumular muito assunto, né? Para não ficar ali muito assunto para quando estiver próximo da prova. Nós não devemos fazer prova esse mês de dezembro, nós não devemos. Mas, para não ficar solto, então a gente vai quebrando. Eu vou colocando uma lista de exercícios com questões desses primeiros conteúdos, aí boto mais uma ou outra que envolva os outros conteúdos, para quando a gente marcar a prova, a gente fazer umas aulas de exercícios e você já ter feito bastante exercício, né? Não ficar ali com muito conteúdo perto da prova para estudar, certo? Então, em relação a esse conteúdo aqui, ontem a gente vamos dar continuidade. Ontem eu entrei na parte de juros compostos, dei um exemplo e falei aqui das fórmulas, que são fórmulas que são derivadas todas da equação do montante dos juros compostos. A gente viu que a equação para os juros compostos é calculada assim. Isso aqui é uma função exponencial. Ó, imagine que a gente chame de A o 1 mais I. Então, o M é uma constante vezes A elevado a N. Então, isso aqui é simplesmente uma função exponencial, certo? Então, uma função exponencial é a característica de um cálculo do montante para uma situação de juros compostos, certo? Aí a gente viu que a diferença para o juros simples é que o montante lá é calculado de forma que o N está aqui dentro. N vezes I ou I vezes N. Isso daqui já vira uma função linear. Se a gente multiplicar essa constante, fica assim, C vezes NI. A gente pode pensar que isso aqui é um C mais, isso aqui é um A vezes I. Então, isso é uma função afim, onde a variável aqui seria o I, que muda a taxa, mas aqui são as constantes que acompanhariam. Aliás, desculpa, a constante aqui o I aqui é a constante. I vezes C, aqui o N. Que a gente está deixando em função do N, né? O N é que está variando, em função do tempo, certo? Não o I. O I é a taxa que você dá lá no exemplo. Romeu, você pode falar. Não, é só para fixar a ideia. O N é o tempo, né? Sim, o N é o tempo. Tá bom, é só isso mesmo. Lembrando que você também pode usar outra letra. Alguns livros usam T para tempo, né? Mas isso não interessa muito, não. Ele usa N porque nas calculadoras ele vai adotar mais o N. E o T vai ter uma parte aqui do conteúdo que ele usa o T para outra coisa. Aí é só por questões de notação, certo? Mas fixando. Então, aqui o N vai ser em relação a tempo e aqui também. Aí a grande diferença está aqui. O tempo entra dentro do parênteses multiplicando a taxa e no composto ele entra como potência. A função exponencial, se você for olhar, ela tem um crescimento mais rápido do que a função linear, a função afim. Se fizer aqui o gráfico de função afim, ela é assim e a exponencial ela é assim. Então, mesmo que a exponencial comece em algum momento abaixo dessa, mas em algum momento ela cruza a fim e passa. Então, o crescimento exponencial é muito mais acelerado. Se você estiver aplicando dinheiro, por exemplo, num sistema onde você esteja rendendo financeiramente um dinheiro que você aplicou a uma taxa de juros compostos. Esses juros compostos vão render muito mais em um sistema que utiliza os juros compostos, porque você vai ter um capital que vai ser feito uma capitalização de valor em cima de um valor maior, que é em cima do capital acrescido dos juros. Então, isso aí com o fator tempo
tende a crescer. Então, o crescimento vai ser exponencial, logo, ele vai sempre bater a função afim. E ele bate de forma fácil, né? Ok. Aí nós vimos uns exemplos, né? Vimos também que essas fórmulas, elas recebem modificações de acordo com o que você precisa calcular. A gente viu que a gente pode manipular a expressão para isolar o n, para isolar o i. Então, a gente consegue expressões aqui todas derivadas dessa, certo? Então, a gente tem aqui alguns exercícios, né? Eu fiz esse ontem aqui e parei por aqui. Aí eu disse que ia fazer alguns que esses aqui envolvem a taxa. Mas eu vou só mencionar esses dois aqui, certo? Eu vou só mencionar esses dois porque esses dois exemplos aqui, na verdade, são manipulação de fórmula. Veja que o n ele foi isolado em função do ln. Ln desse número, ln sobre esse. Ele pega um investimento de 12 mil a uma taxa composta, né, de 6,5% ao mês. Após o prazo de vencimento foi resgatado 17.071. Qual foi o prazo desse investimento? Esse é o montante, né? Porque a pessoa colocou 12 mil, você tem lá o capital, você tem o montante, ou seja, depois do prazo você recebeu o capital mais os juros, deu 17.509,71. Ele deu a taxa, que foi 6,5% ao mês. Ele quer saber em que tempo isso aconteceu. Então é simples. Você vai na mesma fórmula, né? Capital 1 mais i elevado a n, tem que isolar o n. A gente viu na aula de ontem que o n é isolado de tal forma que você obtém essa expressão aqui, ó. ln de m sobre c sobre ln de 1 mais i. Ou seja, o ln do montante sobre o capital sobre o ln de 1 mais a taxa. Então, vou jogar aqui. O montante está aqui, o capital é esse, então 17.509,71 sobre 12 mil. O outro é ln de 1 mais 0,065. Eu nem preciso dizer, mas naturalmente você vai precisar de uma calculadora que calcule o ln. Uma calculadora científica que você vai precisar fazer esse cálculo. Em alguns exercícios, quando entra logaritmo de uma coisa assim que não é tão imediato, às vezes ele dá o valor, ele calcula lá o valor e joga, certo? Então, ln desse número aqui, ele dividiu, deu esse aqui. Ln desse, deu esse. Quando ele dividiu, deu exatamente 6 meses. Mas por que meses? Porque você viu que a taxa está em mês. A taxa está dada em mês. Isso foi importante aqui, ó. Porque você colocou 1 mais 6,5%. Mais 6,5% é ao mês. Então, quando você transforma, você tem 0,065. 1 somado com isso dá 1,065. Evidentemente, a unidade que você vai obter no final do N tem que estar de acordo com a taxa. Elas sempre estão no mesmo unidade. Então, você tem aí 6 meses, certo? Esse exercício anterior que eu não fiz é similar, certo? E ele fala aqui de uma... Deixa eu fazer, né? Álvaro tem um título de R$ 15.850, que vence daqui a 5 meses. Se a taxa do mercado desse título for 18,86% ao mês, quanto ele vale hoje? Vamos entender o seguinte, um título é um valor, né? Ou seja, ele tem um valor, quando ele diz que vence daqui a 5 meses, é porque ele vai receber esse valor, certo? Normalmente pode ser um título a ser recebido ou a ser pago. O que interessa é o valor dele. O valor dele daqui a 5 meses é 15.850, certo? Se a taxa do mercado for 18,6% ao ano, então ao ano, quanto é que ele vale hoje? Então, se é daqui a 5 meses, então você tem um período aí de 5 meses. Só que é o seguinte, aqui nós estamos falando do valor do título atual, certo? Ele quer saber o seguinte, ele quer saber quanto é que vale esse título hoje. Ele está dizendo que o valor dele é 15.850 no vencimento, que só é daqui a 5 meses. Ou seja, daqui a 5 meses vai ser esse valor aí, 15.850, certo? Com isso daí, o que é que nós temos? Se a gente adotar a taxa mensal, certo? A taxa mensal, adotando como taxa mensal a taxa proporcional anual, nós temos uma taxa convencionada que é o seguinte, a taxa que ele deu é a taxa ao ano, certo? Aí qual seria a taxa ao mês? Ele fez aqui uma taxa proporcional, ou seja, ele pegou a taxa ao ano e divide por 12.
essa taxa ficou 18,6 sobre 12, que dá proporcionalmente 1,55 ao mês. Depois nós vamos aprender aqui sobre taxa, que é a seção que eu vou fazer agora. Nós vamos falar aqui de taxa nominal e taxa efetiva. Para efeitos de você descobrir a taxa efetiva e a taxa nominal, vai ter que fazer uma conta para verificar se essa conta tem uma equivalência. Por exemplo, será que você deu uma taxa de 13,5% ao ano? Será que dividir por 12 é o suficiente para dizer quanto é que ela é ao mês? Às vezes essa conta simples de ter um valor proporcional, ela não reflete a taxa real. Aí para isso você precisa definir o que é taxa efetiva e taxa nominal. Com isso a gente pode fazer essas contas e converter uma taxa que é a um período em outro, tá bom? Vamos lá. A taxa efetiva que a gente chama é a taxa dos juros apurada durante todo o prazo. Tipo assim, você pegou um prazo de N aqui pode ser meses, pode ser dias, pode ser ano, só que a taxa efetiva é a taxa que vai ser dada ao fim de todo o prazo, ou seja, apurada durante esse prazo, sendo formada exponencialmente através dos períodos de capitalização. O que significa isso? Significa que o período de capitalização, como a gente viu ontem, é o seguinte: você tem aqui a data que você começou e a data que termina aqui. Aí existe aqueles períodos que vai capitalizar. Por exemplo, a poupança capitaliza mensalmente. Pode ser uma aplicação que capitaliza a cada 2 meses, a cada 6 meses, não depende da capitalização, né? Ou seja, a taxa efetiva ela vai ser considerada aquela que inclui a capitalização. Por quê? Se você tem N meses, ou N dias, ou N anos, ao longo desse período, o valor a ser capitalizado muda, porque aqui ele vem e capitalizou um valor. Para essa capitalização aqui, já tem um valor acrescido. Ou seja, a cada parte dessas aqui vai ter uma pequena capitalização. Isso altera o final, de forma que a taxa efetiva é aquela que é considerada todo o período e considera essas capitalizações. Aí, para isso aí, ela existe uma fórmula, uma expressão para ela. Como é que é essa expressão? A taxa efetiva. Como é que a gente calcula a taxa efetiva? A taxa efetiva ela tem essa expressão. Ela, o IF é igual a 1 mais I elevado a Q menos 1. Aí você vai me perguntar, quem é o Q? É só uma observação, eu vou ter que corrigir isso aqui. Esse exemplo, ele está colocado no lugar errado, viu? Eu vou até aqui anotar aqui. É, esse exemplo aqui é para ele estar depois dessa definição, porque foi só um erro aqui na escrita, certo? Eu acho que está localizado errado. Então, o que acontece? A taxa efetiva vai ser 1 mais I, e quem é o I? É a taxa nominal. Mas o que é a taxa nominal? É aquela taxa anunciada. Por exemplo, que nem eu falei, suponha que você vai num banco, aí você quer financiar uma casa, e o cara diz assim, nosso banco trabalha com uma taxa de 10% ao ano. Vai ser beleza. Essa é a taxa nominal. Quando você faz o contrato e você vai pagar as prestações, gera lá o valor da amortização, o valor da prestação, aí tem algum segurozinho, além do seguro, tem alguma outra coisa que inclui lá, que é taxa bancária, alguma coisa assim. No final das contas, existe uma taxa efetiva, que ele já está levando em consideração os processos de capitalização, ou seja, quando você vai pagar as prestações e tudo. Aí esse período a gente chama de o quê? Então, esse Q aqui, ele representa o número de períodos de capitalização. Por exemplo, se numa poupança que rende a cada mês, então em um ano nós temos 12 capitalizações. Ou seja, ele capitaliza 12 vezes. Então significa que o Q é 12. Suponha que você colocou numa aplicação que rende a cada 2 meses. Então, em um ano,
você tem Q igual a 6, porque são 6 capitalizações. Então, Q é o número de períodos de capitalização dos juros. Aí aqui tem um exemplo, uma taxa de 3,8% ao mês determina um montante efetivo de 56,45% ao ano. Aqui ele só faz a conta, ou seja, suponha que você pegou uma taxa de 12,8% ao mês. Durante um ano, você tem uma taxa efetiva de 56,45. Se você pegasse o 3,8, multiplicasse por 12, você ia ter uma aproximação. Aqui dá 16, vai 1, 2 vezes 6 e 1, 7, né? 8, 3, 6, 7, 8, 15, vai 1, e 3, 4. Baixa aqui uma vírgula, então dá 45,6. Perceba que multiplicar por 12 não dá o valor que ele coloca aqui. Porque 3,1% ao mês, se você multiplicar por 12, não leva em consideração o montante final. Então, no final das contas, a taxa efetiva não vai dar 45,6% ao ano. A efetiva dá mais. Sempre dá mais do que só multiplicar por 12. Aí a conta foi feita usando essa fórmula aqui que eu falei. Você tem o IF igual a 1 mais o 3,8% é 3,8 sobre 100. Então dá 0,038. Então dá 1 mais 0,038 elevado a 12. Menos 1. Certo? Então, você vai fazer essa conta usando uma calculadora. 1,038 elevado a 12. O resultado, você subtrai 1. O que vai dar 56,44. Você já põe em porcentagem. E é ao ano, certo? Porque você usou aqui a taxa ao mês, que você convencionou, elevou a 12. Por que que aqui é o ano? Porque você está considerando um ano, ou seja, você está fazendo aqui a taxa de ao ano. Então, em um ano, a poupança, certo? Como ele falou que é um ano com capitalização de 12 vezes, de uma vez ao mês, então dá 12 capitalizações. Então, você colocou aqui 12 por esse motivo. Poderia ser outro número? Sim, mas ele teria que dizer aqui. Ah, vai dar um custo efetivo de não sei quantos por cento ao bimestre, ao trimestre. Aí você teria que calcular de acordo com as capitalizações. Ele pode querer saber quanto é que é a taxa efetiva no final de um ano, mas ele teria que dizer assim, sendo que a capitalização é bimestral. Então, você teria que pegar o 12, dividir por 2, que dá 6. Então, iria existir 6 capitalizações. Você iria colocar um 6 aqui em cima. Então, não tem como você fazer a conta aqui sem atentar para o fato de que aqui você tem que saber quantas capitalizações você tem que calcular, certo? Ó, por outro lado, quando se diz que uma taxa de juros ela é nominal, geralmente é admitido que o prazo de capitalização dos juros, ou seja, período de formação e incorporação dos juros ao capital, não é o mesmo daquele definido para a taxa de juros. Ou seja, quando você vai olhar o custo efetivo, a taxa efetiva e a taxa nominal, sempre tem uma diferençazinha em relação aos valores, porque a taxa nominal talvez vá considerar um período um pouco menor, pode ser questão de dias, mas influencia no que ele, ao fazer a contagem dessa porcentagem, não bater, certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, beleza, né? Ok. Então vamos lá. Quando a gente, deixa eu só ver se isso é importante, essa observação aqui, que eu fiz uma observação aqui embaixo. Quando seja a taxa nominal de juros, aqui é um exemplo, né? Aqui é só um exemplo. É só ele está refletindo um exemplo para a gente perceber. Suponha que você tem uma taxa de 36% ao ano, que é capitalizada mensalmente. Aí os prazos não são coincidentes, certo?
O prazo de capitalização de 36, o prazo de capitalização é de um mês e o prazo a que se refere a taxa de juros é igual a um ano. Ou seja, ele está dizendo que 36% é a taxa ao ano, mas que tem uma capitalização todo mês. Agora, observe o que ele está dizendo aqui embaixo. Suponha que você tem o prazo de capitalização é de um mês e o prazo a que se refere à taxa de juros é igual a um ano, 12 meses. Então, o que significa dizer que 36% ao ano representa uma taxa nominal de juros, expressa para um período inteiro, ao qual deve ser atribuído ao período de capitalização. Ou seja, você precisa prestar atenção na capitalização para que, na hora de fazer o cálculo da taxa efetiva, você possa saber se você está usando uma taxa proporcional ou se você está usando a taxa efetiva, por exemplo. Vamos deixar claro aqui embaixo. Aqui embaixo fica claro. Quando você está falando de taxa nominal, é comum você admitir que essa capitalização ocorre por juros simples. Aí, essa é a diferença. Por exemplo, se você está dizendo de taxa nominal, às vezes você admite que a capitalização é de juros simples. Daí, nesse exemplo que a gente viu, a taxa por período de capitalização seria pegar o 36% e dividir por 12. Então, significa dizer que daria 3% ao mês. Se você tem uma capitalização de 36% ao ano, teoricamente, você faria assim, 36 por 12 dá 3% ao mês, certo? Só que fazer isso aqui, você está calculando a taxa proporcional ou linear. Isso porque você está supondo que os juros é simples. Supondo que você está utilizando a capitalização com juros proporcionais simples, certo? Então, nesse caso aí, daria uma taxa proporcional simples de 3% ao ano, dividindo o 36 por 12, certo? Mas, quem seria a taxa efetiva para esse caso? A taxa efetiva seria assim: você calcular o IF igual 1 mais a taxa, que aqui seria a nominal, o I. Se você usar, ao invés do I, se você usar o 36% dividido por 12, então você vai ter 0,36 dividido por 12, que vai dar vai dar 0,36 dividido por 12 dá quanto? 30, porque é só você fazer assim, eu acho mais fácil fazer com fração. 36 sobre 100 dividido por 12. Então é 36 sobre 100 vezes 1 sobre 12. Aí você cancela aqui, porque 36 por 12 dá 3 sobre 100, então dá 0,03, certo? Então, aqui ficaria 1 mais 0,03 elevado a 12, certo? Então, o que é que ele fez aqui? Em vez de usar a taxa nominal I, que seria de 3%, aliás, desculpa, ele deu a taxa de 36% ao ano, mas aqui ele quis colocar a taxa ao mês, com capitalização de 12 vezes durante um ano, porque são uma por mês. Aí ele transformou isso aqui na taxa ao mês para poder ficar equivalente. Aqui são 12 capitalizações dentro de um ano, porque é uma capitalização a cada mês, e aqui ele divide para poder ter uma taxa mensal. E essa divisão foi feita igual a gente fez aqui, certo? 36% por 12. Mesma coisa, que vai dar 3%, que em termos unitários é 3 sobre 100, que é 0,03, tá bom? Então você faz essa conta. 1,03 elevado a 12 menos 1. Aí vai dar 42,6% ao ano. Perceba que não seria a mesma coisa da taxa nominal, que é 36% ao ano. Então, no geral, a efetiva ela vai dar um valorzinho a mais, tá certo? Ok.
atropelar muito. Fazer um pouquinho mais devagar para não atropelar muito. Vamos ver mais um exemplo. Considere aí um empréstimo, certo? Considere aí um empréstimo que tem um valor de 11 mil reais. Ele é feito com um prazo de um ano a uma taxa de 32% ao ano, capitalizados trimestralmente, ou seja, ele é cobrado a cada 3 meses. Ele pede-se para você determinar o montante e o custo efetivo do empréstimo, certo? Então a pessoa pegou 11 mil reais, né? Ele sabe que vai pagar uma taxa de 32% ao ano, certo? E a capitalização é trimestral. Aí a primeira coisa que você tem que determinar o que aqui. Se a capitalização é trimestral, então em um ano você tem quantas capitalizações? Se você tem 12, que é meses de um ano, e a capitalização a cada 3 meses, 12 dividido por 3, 4. Então você vai ter 4 capitalizações, certo? Então ele quer determinar aí o seguinte, ele quer que você determina o montante, né? Quanto é que vai dar ao final, o M, quanto é que vai dar ao final com esse sistema aí. Lembrando que esse C ele pode ser visto como valor presente e esse montante pode ser visto como valor futuro, certo? Então vamos lá. Então a taxa nominal que ele deu, ou seja, a taxa do empréstimo é 32% ao ano, está anotado aqui. A taxa de capitalização proporcional, o que significa isso? 32% é a taxa ao ano, só que ela vai ser cobrada a cada 3 meses, que vai dar 4 capitalizações. Então 32 dividido por 4, ele vai ter 8% ao trimestre, ou seja, 8% a cada 3 meses. Ou seja, em 3 meses ele vai ser cobrado 8%, que 32% ao ano, ele tem proporcionalmente, é proporcional, 32 dividido por 4, que dá 8. Então ele quer saber quanto é o montante. Então a fórmula é MC1 mais I elevado a N, no caso aqui, que vai ser o nosso Q. Certo? Por que o Q? Por que eu estou usando o Q aqui? Não é N? É porque nesse caso ele está fazendo uma conta para determinar a capitalização. Aliás, o montante, mas levando em consideração a capitalização. Então essa taxa que você vai colocar aqui não vai ser uma taxa ao ano. Você vai colocar a taxa ao trimestre, que é o que eu fiz aqui. Então, por isso que num trimestre você não tem 12 meses. Por isso que o período aqui eu não vou usar 12. Eu vou usar 12 dividido por 3. O trimestre que vai me dar 4. 12 por 3, 4. Por isso que ele colocou um 4 aqui. Então, você vai ter 11 mil vezes 1 mais 8%, que é 0,08, né, elevado a 4. Então, dá, fazendo a conta aqui, 1,08 elevado a 4 vezes 11 mil, dá 14.965,40, certo? Ok? Então, significa que o montante é esse. O montante que você vai ter é 14.965,40. Você já determinou o montante. Era 11 mil, ele pegou de empréstimo, então ele vai pagar 14.965,40. Aí você vai perguntar, e a taxa efetiva foi de quanto? Porque a nominal ele já deu, que foi 32% ao ano. Aí você usa a fórmula taxa efetiva. IF igual a 1 mais I elevado a Q, que é a quantidade de capitalização, menos 1. Então, 1 mais 0,08, Q, que é 4, menos 1. Então,
Então dá 1,08 elevado a 4 menos 1. Quando você fizer essa conta, vai dar 36% ao ano. Aí você pode me perguntar, não, mas espera aí, você não fez a conta aqui com a capitalização do trimestre e aqui o tempo em relação ao período, né? Só que assim, aqui está o trimestre, mas normalmente a gente usa essa capitalização aqui para valores equivalentes, porque a gente está fazendo que são 4 capitalizações, certo? São 4 capitalizações. Só que cada uma delas ocorre a cada 3 meses. Então, 4 capitalizações a cada 3 meses dá 4 vezes 3 meses, que dá 12 anos, ou, dá 12 meses, que é equivalente ao ano, certo? Então, quando ele dá a taxa efetiva no início em anos, você vai ter que calcular a taxa efetiva na mesma unidade. Então, se a taxa nominal é dada em ano, você vai ter que dar uma taxa efetiva também em anos, tá certo? Vamos ver um exemplo aqui, mais alguns exemplos. Caderneta de poupança, se você pagar uns juros de 6% ao ano, se ela estiver pagando, né, 6% ao ano, ontem a gente falou sobre isso, né, ela não está pagando 6% ao ano, mas está em 5, alguma coisa, se não me engano. Então, ao ano, com capitalização mensal, ou seja, a cada mês ela paga uma capitalização. 6% dividido por 12 dá 0,5, certo? Por cento. Então, essa é a taxa proporcional por mês. Proporcional. Aí quer saber qual a rentabilidade efetiva, ou seja, qual vai ser a rentabilidade efetiva, porque você sabe, você colocou um dinheiro hoje, daqui a um mês você vai ter ele mais os juros. Aí, com mais o segundo mês, você tem o que você tinha, mais os juros, aí contabiliza o próximo rendimento em cima desse. E assim sucessivamente. Lá no final do período de um ano, você vai olhar quanto você rendeu. Ele quer saber quantos por cento isso deu. Isso vai ser a taxa efetiva, que ele quer saber quantos por cento deu em relação à taxa efetiva. Então, é a mesma fórmula. IF igual 1 mais. Aí a taxa aqui, que é a nominal, nós vamos fazer assim. Vamos pegar o I, que é a taxa, sobre o período, sobre a quantidade de capitalizações. Ou seja, você tem uma taxa que rende 6%, é a poupança, né, ao ano, e ela rende cada mês. Então, ela tem 12 capitalizações, 6 sobre 12, que dá 0,5. 0,5 não, 0,005, porque é 6%. Então, é 6 sobre 100 vezes 1 sobre 12. Então, isso cancela com esse. É 1 sobre 200. Então, dá 0,005. Então, 1 mais esse número aí dá 1,005 elevado a 12 menos 1. Jogando na calculadora, vai dar 6,17% ao ano. Então veja que a taxa nominal é 6%, mas a taxa efetiva é 6,17%. Se você pegar aí um extratozinho do banco, suponha que você queira fazer uma simulação. Vai aí num banco, vá no caixa eletrônico, faça lá simulação de empréstimo. Aí coloque lá o valor, não sei o que mais, simule lá a quantidade de mês que você vai pagar e imprima esse papelzinho. Você vai ver que lá embaixo vai ter esses termos. Ele vai falar de juros nominal e efetivo. Às vezes ele vai colocar a expressão custo efetivo total. Às vezes ele pode utilizar o taxa efetiva, né? Você pode acabar encontrando essas expressões aí, tá certo? Alguma pergunta? Uma dúvida, alguma pergunta a respeito?
Não, né? Beleza. Eu acho que eu vou encerrar essa aula de hoje mais cedo, certo? Eu vou ter que encerrar um pouco mais cedo. Não por questão, assim, porque eu tô achando, esse semestre eu já fiz a contabilidade. Se eu fizer, eu não deu a primeira sessão de preliminares e só falta mais um pedacinho aqui para eu terminar o primeiro capítulo. E eu projetava fazer uma prova com os dois primeiros capítulos. Só que já só está com uma semana de aula e eu já estou quase terminando o primeiro capítulo. Então, se continuar nesse ritmo, eu vou terminar no final do mês, no mínimo 3 capítulos. São um total de 8 ou 9. Então, em menos de um mês, talvez a gente já tenha visto 3 capítulos. Aí eu tenho que fazer um balanço para a gente não ir muito rápido. Assim, porque apesar de ter muitos capítulos no livro, os capítulos são meio repetitivos e são um pouco rápidos. Semestre passado, mesmo com 3 aulas a menos, eu consegui dar tudo que eu queria e ainda poderia ter dado mais, certo? E nesse semestre vai ser ainda mais rápido. Assim, aliás, daria tempo de fazer ainda mais coisas, certo? Então, baseado nisso, eu acho que a gente não precisa fazer assim com tanta pressa. Por isso mesmo, eu vou aqui procurar algumas atividades e vou colocar lá no Google Sala de Aula e aviso aqui a vocês no Google Sala de Aula. Aí eu vou colocar para vocês fazerem essas tarefas, tá bom? Pode falar, Felipe. Só aí caso não dê pra tu dar aula na próxima semana, dá pra tu fazer uma videoaula de resolução, de exercício? Sim, eu posso fazer no vídeo, eu posso fazer já umas questões referentes a esse assunto aqui. Não, tá certo. Ajuda muito. Só um minuto, viu? Fazer assim, eu vou gravar o vídeo. Porque assim, eu não tenho certeza em relação a essas aulas da semana que vem. Provavelmente eu grave essa aula continuando esse assunto, certo? Vou fazer aqui mais uma parte teórica, eu gravo. E em seguida eu gravo uma outra com algumas resoluções dos exercícios. Mas também tem essa questão dos exercícios que eu vou passar para vocês fazerem, certo? Eu vou passar uma lista de questões de exercícios que vocês vão ter que resolver. Esses exercícios vão ser baseados nas aulas que a gente já viu até agora. Não vou passar. Talvez como o livro não tem como tirar xerox sem ser só de uma ou duas páginas, ele acaba colocando questões de assunto que talvez eu não tenha dado ainda. Mas aí você identifica pelas questões. E vocês fazem de acordo com aquelas que têm a ver com o assunto que já está dado, né? Já está visto. Tá certo? Mas eu vou fazer alguns desses exercícios. Lembrando que vários deles já estão feitos nesse material. Assim, é um material que tem muitos exemplos mesmo resolvidos. Aí os exercícios eles são baseados nesses que estão resolvidos. E no material que eu vou enviar também vai uns exercícios resolvidos, tá certo? Eu vou enviar essas questões e junto com os exercícios que vocês vão resolver, vão questões resolvidas também, tá entendendo? Então essas questões resolvidas, elas vão auxiliar nas questões que vocês vão resolver. Tá claro? Beleza. Tá ok. Pois é isso, né? Aí, se der tudo ok, eu vou avisando a vocês tudo no grupo, tá bom? A cada 2 aulas da semana eu vou postando as 2 aulas lá. Não sei se vocês viram, mas o link que eu mandei, não lembro se foi da aula 1 e da aula 2. Acho que já foi das duas já, se eu não me engano. Aí tem uma playlist lá. Eu vou sempre colocando na sequência. Lá tem aula 1, tem aula 2. E eu agora vou colocar 3 e a 4. Aí vai seguindo a ordem. Que alguém perder alguma dessas aulas ou quiser rever, olhar um exemplo, alguma coisa, pode pular lá na playlist e ver, tá certo? Beleza. Pois é isso então.